Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar como melhorar as relações interpessoais. Apesar da gente estar na semana em que se comemora o Dia dos Namorados, o nosso programa vai falar sobre como melhorar as relações conosco, com as pessoas, com quem mora com a gente, com a nossa família e, claro, com os nossos cônjuges. Bom, e para explicar melhor sobre esse assunto, nós vamos dividir o nosso programa em 4 partes. Primeiro, para falar sobre o lado familiar, o amoroso, o profissional e também, por último, o pessoal. Bom, e quem vai comentar sobre esses assuntos pra gente é a psicóloga Amanda Nogueira, que veio aqui ao nosso programa falar pra gente sobre como a gente pode aperfeiçoar as nossas relações em um mundo tão tecnológico, mas onde ninguém se comunica. Bom, Amanda, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e, claro, numa semana aí que a gente está, todo mundo está falando do Dia dos Namorados e tal, mas a gente tem que começar a entender as relações, não só as amorosas, que é o foco dessa semana, mas, claro, as relações como um todo. Então, seja bem-vinda e aí falar sobre esse assunto. Obrigada, Henrique. Eu agradeço pelo seu convite, Acho muito pertinente o tema e que bom a gente poder aproveitar essa data para poder expandir esse assunto. Por todas as relações, hoje a gente vê que é um assunto tão em voga e ao mesmo tempo que demanda tanto, Que bom poder estar aqui e com quem nos assiste também para a gente poder conversar um pouco. Agora, Amanda, eu começo o nosso programa. Primeiro, eu gosto sempre de fazer um balanço do cenário que a gente vive atualmente. Como que você tem percebido o ser humano com tanta dificuldade de se relacionar nos últimos tempos? E quando a gente fala relacionamento, não é relacionamento somente amoroso, mas é o relacionamento consigo próprio, o relacionamento com família, com trabalho, consigo mesmo. Então, como que você tem percebido isso no seu consultório e na vivência no dia a dia? Eu percebo isso em 2 âmbitos, Henrique. Eu sou psicóloga clínica e também psicóloga organizacional. Então, esses dias mesmo eu pensava na empresa onde eu trabalho, puxa vida, quantos problemas relacionais estouram assim que estão para além de questões propriamente do trabalho em si, da operação, E na clínica também recebo pessoas que vão dizer de toda ordem de dificuldade de relacionamento. E isso chega muito intensamente nesses 2 ambientes. Agora, Amanda, em relação a relações familiares, que é onde a gente vai fazer o ponto de partida aqui do nosso programa. Então, nesse primeiro bloco vai ser dedicado à família, tá, gente? Daqui a pouquinho a gente fala de relacionamento amoroso e por aí vai. Bom, hoje, quais são os principais problemas que você tem percebido e que as pessoas trazem para você e que surgem ali no seio familiar e que causa bastante essa dificuldade de se relacionar, mas, sobretudo, de entender sobre o outro que mora comigo? Quando eu ouço essa sua pergunta, eu fico me recordando de algumas situações de clientes também na clínica que vão me dizer de uma dificuldade de lidar com afetos, com sentimentos, principalmente que vem ali do seio da família. Eu ouço muito dificuldades e vejo isso, a propagação disso para as relações da pessoa, uma dificuldade de lidar com a mãe, ou mesmo relatos do tipo... Eu já ouvi, por exemplo, uma pessoa que estava lidando com um sentimento de raiva muito grande por uma outra pessoa. Eu ia convidando ela a perceber esse sentimento e a reconhecer a presença dele ali, porque eu percebi que ela estava sentindo raiva e ao mesmo tempo brigando. Tinha uma outra parte ali brigando com essa raiva. E a pessoa ia se embolando nisso. Então, ela me dizia assim... mas sentir raiva é feio. E aí isso remete diretamente à formação familiar, que é quando, às vezes, os pais podam a possibilidade dos filhos de sentir, que é justamente, você não pode sentir isso é feio, ou você não pode sentir raiva, por exemplo. Às vezes tem uns sentimentos que a gente deixa meio no porão da alma, inveja, você não pode sentir inveja porque isso aí é ruim. Então, acaba que, o que eu recebo na clínica? Pessoas que muitas vezes não se dão uma permissão de sentir. E isso gera uma série de outros problemas, porque elas não conseguem reconhecer, primeiro porque não se permitem sentir, não conseguem reconhecer aquele afeto que está ali presente. Se eu não consigo reconhecer, eu não consigo ir por uma via que é muito importante, que é de encontrar o significado daquilo, justamente para eu dar conta de elaborar aquilo de alguma forma. Então, quando eu penso em família, eu penso muito nessa criação, e hoje pelo menos eu vejo muito em voga, conversa sobre parentalidade positiva, educação positiva, e até um tempo atrás isso não tinha, então era muito assim, isso não pode sentir, não pode chorar, tinha muito
acredito que ainda tem, né? Essa coisa de menino não pode chorar, e que às vezes chegava nas meninas também, de agressão familiar, às vezes não só agressão física, mas agressão verbal. Isso chega para mim na clínica também. O ressoar disso é muito intenso. Então, eu recebo pessoas na clínica muitas vezes com uma criança interior muito machucada, e isso ressoa nos relacionamentos que a pessoa tem, seja relacionamento com o próprio familiar, seja relacionamento amoroso, seja relacionamento no trabalho. Agora, Amanda, esses problemas, como que eles, explicando bem, né, de uma maneira bem fácil para o nosso público, hoje, como que esses problemas que às vezes começam na infância, como que eles influenciam também ao longo da vivência? Porque a gente sabe que traumas obtidos na infância, eles acompanham, né, como você disse, lá no porão da alma, lá quietinhos assim, mas em que algum momento da fase adulta vão surgir e que vão atrapalhar aquela pessoa sem ela saber que é algo lá de trás, lá da infância. Então, como que você tem percebido que esses problemas influenciam aí no caminhar da pessoa ao longo da vida? Tá, a primeira coisa que eu considero importante é o tipo de vínculo que a criança vai criar ali com os pais ou com os cuidadores. Ele vai dar o tom dos vínculos que ela vai ter futuro, né? Seja, principalmente, né, nós estamos nos dias do namorado, com relações amorosas, seja a relação que ela cria com pessoas de autoridade. Então, isso vai dar um tom que vai permear a vida dela. E muitas vezes a pessoa vai agindo sem consciência, sem percepção de como que aquilo está influenciando. E ao mesmo tempo, né, situações traumáticas vividas pela pessoa, elas vão também ir modelando a forma como ela vai se relacionando, não só com as outras pessoas, mas com a vida, com as coisas, com os próprios planos, projetos, como que ela vai se percebendo, inclusive, né, principalmente como ela olha para si mesma. Agora, vale ressaltar que quando acontece isso, muitas vezes os pais não percebem essa influência, né? Às vezes também trazem consigo aquelas crianças de uma geração muito passada, de uma infância muito dura, de uma educação muito restrita. Então, às vezes, essa quebra de padrão não é percebida e não é feita, e aí é padrão atrás de padrão, ou seja, trauma atrás de trauma, que vai permeando aí gerações por gerações, né? E eu acho que por isso é tão importante um trabalho de autoconhecimento, porque eu só consigo quebrar um padrão que vem caminhando, né, ao longo seja da minha família, quando eu vou me percebendo, quando eu vou me compreendendo, quando eu vou cuidando disso que em mim está pedindo cuidado, né, que está pedindo atenção, está pedindo passagem às vezes para poder ser visto. E daí que a gente não pode, e até mesmo esse discurso, ele não pode virar uma culpabilização, né? Porque os pais são culpados. Não, muitas vezes eles não têm para dar outra coisa senão esse formato, né? Tanto que eu acho muito bonito em trabalhos, quando eu estou ali com a pessoa atendendo e que tem a manifestação desse aspecto infantil, que pelo menos na minha linha de estudo a gente chama de criança interior, a gente entende que hoje sou eu quem posso oferecer para essa criança aquilo que ela precisou e não teve, né? E não teve não por culpa dos pais muitas vezes, mas não teve porque eles não tinham para dar, mas que hoje, quando eu crio consciência, quando eu sou capaz de escutar isso em mim, isso que está falando em mim, eu posso oferecer aquilo que essa criança precisava. Agora, muitas vezes a gente percebe que essa criança interior, ela está presente no dia a dia e sem a pessoa perceber. Um trabalho terapêutico, sobretudo buscar ajuda, é mais que necessário, né? Esse aspecto da nossa personalidade está presente em todo mundo, né? A criança que eu fui segue viva aqui em mim, né? Então, essa criança que talvez em algum momento sofreu, isso segue vivo aqui em mim também. Ou essa criança que experimentou uma potência de vida, segue viva aqui em mim. Por exemplo, eu já atendi pessoas que puderam se encontrar com uma criança muito ferida, puderam cuidar dessa criança, puderam experimentar uma potência de sonho, de criatividade muito intensa. Isso é muito bonito de se ver, né? Então, isso que, seja esse aspecto de criança interior ou qualquer um outro que não é cuidado em mim, ele vai me influenciar nas minhas relações com a vida como um todo. Mas isso que eu cuido também dá um novo tom para a minha vida, e aí isso influencia também de forma positiva no meu dia a dia. Agora,
a maneira como eu me relaciono com a minha família, a maneira como a minha família se relaciona comigo também, como que eu posso fazer para melhorar, né? Porque tudo parte do diálogo, das atitudes, como que eu posso fazer para melhorar essa questão do diálogo e as relações como um todo? Porque a gente vê muitas das vezes os pais infringindo ali o espaço dos filhos, os filhos às vezes achando que os pais têm responsabilidades que já não têm mais devido à idade ali. Então, como também melhorar esse diálogo entre todos esses membros familiares? A primeira coisa, eu acredito que é disposição. Porque não dá para eu tecer um diálogo profundo e verdadeiro com você se você não está disposto a me escutar também. Então, acredito que, a partir do momento que a gente vai, que os membros ali da família vão encontrando em si disposição para poder querer construir uma relação diferente, eu acredito que 50% do sucesso está aí, né? Então, a partir do momento que eu tenho disposição, acho que uma outra coisa muito importante também é a qualidade das nossas relações que vai se construindo, inclusive através do diálogo, né? Então, muitas vezes eu ouço, por exemplo, pessoas falando assim, não, mas na minha família tem muito diálogo, mas às vezes tem muita conversa, não tem diálogo. Porque, para mim, quando eu escuto a palavra diálogo, ele diz de uma profundidade de eu poder me expressar e, ao mesmo tempo... De ser acolhido, né? Exatamente, ao mesmo tempo de te convidar para esse meu espaço pessoal. Por exemplo, eu escuto, né, relações, por exemplo, de pessoas que estão falando ali do relacionamento de casal e que não tem um diálogo, que não tem uma abertura para dizer de si. Então, primeira disposição, eu poderia dizer a disposição em realmente querer construir um relacionamento que seja satisfatório para nós e diferente muitas vezes, né, porque às vezes o relacionamento que a pessoa tem não é esse. Então, de uma percepção de, peraí, que esse relacionamento não está legal, uma disposição de mudar isso. O diálogo, até mesmo a construção de um espaço seguro ali na família, psicologicamente seguro, em que eu posso dizer de mim, em que eu posso me sentir acolhido por essas outras pessoas, em que eu posso expressar ali a minha vulnerabilidade sem que isso seja colocado contra mim, que é o que acontece muitas vezes, inclusive em relacionamentos de casais. Então, a partir do momento que eu coloco a minha vulnerabilidade, dali a pouco aquilo se volta contra mim, pronto, eu fecho a porta. Então, onde eu posso expressar os meus sentimentos, os meus afetos, posso ser escutado. Uma outra questão também que para mim é uma dica, inclusive, né, que a gente pode refletir para poder aprimorar as nossas relações. Uma vez eu escutei uma frase que me tocou muito, porque ela dizia muito de mim também, da forma como eu me relacionava, que era: a gente escuta o outro não para entender, mas para responder e reagir, né? E quando eu ouvi essa frase, aquilo me impactou de uma forma muito intensa, porque eu pensei, poxa, mas não é que eu também ajo assim? E a gente age assim no seio das nossas famílias, nas nossas relações cotidianas. Às vezes você está me contando algo de você e eu já te atropelo para contar algo de mim. Ou às vezes você está me contando algo de você e aí eu vou te dar um pitaco e uma opinião, mas talvez não era aquilo que você precisava naquele momento. Talvez o que você precisava era que eu te escutasse como que você está se sentindo e só isso. Você já conseguiria se organizar para poder resolver, né? Então, talvez isso, quando a gente escuta ali no seio da família alguém dizendo sim, até mesmo nos casais, de poder já estabelecer, peraí, você quer que eu te escute isso que você precisa nesse momento ou você quer que eu te dê uma opinião sobre isso? Isso é uma outra questão que também nos ajuda na qualidade do relacionamento. Uma outra questão que para mim é muito importante quando a gente fala de diálogo, e eu não acredito em relações bem construídas sem diálogo, é a qualidade do diálogo, o como eu dialogo, né? O que eu escuto, e eu escuto isso na clínica de pessoas que vêm me contando sobre as situações que elas vivenciaram. Às vezes elas falam assim, mas eu deixei isso claro, mas não ficou claro? Mas a forma como elas deixam isso claro é de uma forma muito violenta, é de uma forma muito agressiva. E isso acontece muito no âmbito das nossas famílias. Por exemplo, uma frase típica disso, você me magoou quando você fez isso. Quando eu falo você me magoou, é como se eu estivesse te colocando como um agente consciente disso, e às vezes não. Muda muito quando eu digo, eu me senti magoado quando você fez isso e isso. Então, quando eu me coloco na frase como sujeito, quando eu me permito dizer de como eu me senti na relação com aquela situação que a gente vivenciou, isso muda o tom, porque aí você pode escutar eu dizendo de mim.
Inclusive, você pode também se sentir confortável para poder dizer, poxa vida, eu não tive essa noção. Então, acho que essa é uma outra... Perceber como a gente tece esses diálogos é muito importante. Ok, Amanda, agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar como melhorar nossas relações amorosas. Não sai daí, Observações volta já já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apramina Ceurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Apramina Ceurb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. De volta com Observações, que hoje fala como você pode melhorar as relações interpessoais. No primeiro bloco falamos aí nos aspectos familiares, mas neste agora nós vamos falar sobre os aspectos amorosos, já que nesta semana a gente celebra aí o Dia dos Namorados. Bom, Amanda, a gente vai falar agora justamente isso, né? De relações amorosas. A gente tem percebido que muitas pessoas não estão conseguindo se relacionar, se relacionar com outras no caso, e não é à toa que o número de divórcios nos últimos anos cresceu absurdamente, sobretudo na pandemia, onde os casais realmente tiveram que conviver realmente juntos dentro de uma mesma casa, dentro de uma realidade que antes, às vezes, o trabalho atrapalhava e não mostrava a cara. Então, a que você dedica essa dificuldade de se relacionar com um parceiro ou com uma parceira?
Quando a gente pensa na pandemia, Henrique, me parece que esse problema que a gente viu, né, a nível mundo, de casais se separando porque estavam ali presos dentro da mesma casa, não acredito que seja só por um relacionamento, nossa, que estava ruim e a gente não percebeu. Pode ser que tenha isso também, mas não acredito que seja somente isso. O que é muito importante quando a gente pensa em relação de casal? A gente tem aqui, como se a gente pudesse construir, sabe, uma imagem assim, a gente tem aqui a relação do casal, a gente tem aqui o espaço de um e a gente tem aqui o espaço individual do outro. Então me parece que na pandemia isso juntou tudo de uma vez e não tinha, talvez, né, muitas famílias estavam ali presas no mesmo lugar, não tinha esse espaço individual onde eu posso também cultivar outras relações que vão arejar, inclusive a minha relação nesse relacionamento amoroso. Então, quando não tem espaço para esse lugar de individualidade acontecer, pode ser que o casal, um membro ou outro, se sintam sufocados. Porque não tem uma outra relação onde eu posso também, arejar, e eu posso cultivar outras coisas também. Então, eu acho que esse movimento é importante quando a gente fala de relações de casais, entender assim, qual que é o espaço que nós construímos juntos, qual que é o meu espaço, qual que é o espaço do outro, e a gente respeitar esses 3 espaços, porque uma relação harmoniosa, ela necessariamente precisa ter essas 2 bases, dos espaços individuais, quais relações nós temos aqui, sei lá, amigos do casal, qual que é amigo só meu, amigo só dele, ou quais espaços nós estamos juntos, qual que é o espaço que eu cuido também de mim, porque senão vira uma relação simbiótica, onde eu já não sei quem sou eu, quem que é o outro, porque tá tudo a mesma coisa, tá tudo misturado. E aí a gente tem percebido também, por exemplo, quando um casal, quando 2 namorados casam aí, pouco tempo depois eles se separam, porque também acaba que não tem essa individualidade que às vezes no processo de namoro tinha, né? Sair com os meus amigos, você sai com os seus amigos, ou então hoje passa um dia na casa da minha mãe, amanhã você passa na casa da sua, ou seja, tudo ali, ou seja, o excesso de intimidade às vezes atrapalha, né? Eu ouvi de uma pessoa recentemente e assim eu fiquei espantada quando eu escutei. Não era uma pessoa bem nova, assim, não sei se era o primeiro namorado. Eu convidei ela para poder estar num espaço assim de amigos, e aí ela virou para mim e falou assim, não, eu não vou, porque se eu for... e aí no caso era só entre, né, as pessoas mesmo, e aí nesse espaço não era um espaço onde poderia se levar acompanhantes. Ela falou, não vou, porque se eu for sozinha, eu vou dar direito pro meu namorado sair sozinho também. Eu pensei, meu Deus, será que não tem esse espaço já? Né? E esse espaço é super importante, né, de que aconteça. É essa, né? Exatamente, o outro não pode ter um espaço que é dele, eu não posso ter um espaço que é só meu. Então, eu não acredito no sucesso dessas relações enquanto relações saudáveis. Pode ser que sejam relações que durem, mas algo ali que é do indivíduo pode ser que fique sufocado. Agora, a gente tem percebido também, Amanda, e você pode falar isso com propriedade pra gente, que as pessoas hoje não têm mais paciência. E isso em todos os aspectos, seja na família, seja no namoro, seja no trabalho, ou consigo mesmos, né? Tem dia que a gente não aguenta a gente mesmo. Mas assim, as pessoas hoje em dia não estão tendo mais paciência, por exemplo, de consertar. Antigamente, nossos avós, nossos pais sempre falavam isso. Antigamente, a gente consertava para manter uma relação, porque aquela situação em específico ali não pode também acabar com um relacionamento, às vezes, de 20, 30 anos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se eu tenho uma relação de 2, 3 ou 4 anos, se eu não tenho paciência comigo, se eu não tenho paciência com o outro, é mais fácil, claro, no imaginário das pessoas hoje em dia, separar, ou seja, escolher outro melhor do que manter aquela relação daquele jeito. Você tem percebido também que as pessoas não criam mais esse vínculo, não têm paciência para criar vínculo, mas sobretudo para aceitar a diferença do outro e para aceitar a individualidade do outro? Eu acho sim que os vínculos eles estão mais líquidos nesses nossos tempos, né? Mais soltos, mais distantes. Como fala? A modulação dos relacionamentos, né? Isso está um pouco mais solto, está menos... Eu fico me perguntando se, por exemplo, se a gente for lá para os tempos dos nossos avós, bisavós, a lógica era diferente, era uma lógica de que casei e vou junto até a morte, né? Então, eu fico pensando que isso criava uma certa necessidade de a gente ter que lidar de alguma forma com isso. Mas eu não sei se
ali no íntimo do casal, se isso era realmente conversado, dialogado, resolvido, ou se era simplesmente abafado, porque nós temos que ser assim, né? Eram épocas diferentes. O status, né, para a sociedade era diferente também. Não somente, né? Por exemplo, a gente tinha em outras épocas, né, mulheres que trabalhavam em casa, homens que eram responsáveis por trazer o sustento, e isso era difícil, pensar nessa desvinculação era algo muito difícil. Então eu fico pensando, acredito sim que hoje os vínculos estão mais líquidos, mas também eu acredito que a gente precisa olhar para essa situação. Será que realmente, quando a gente olha para aqueles vínculos duradouros, eles eram realmente saudáveis? Havia ali realmente diálogo? Porque pode ser que sim, alguns sim, a pressão do ficar junto, não sei se eu diria pressão é uma palavra forte, né? Mas a lógica mesmo do vamos ficar junto para sempre já criava esse cenário de que, peraí, que nós vamos ter que lidar com isso daqui, né? E hoje não, a lógica é muitas vezes diferente. Não vou dizer para todos os casais, porque eu conheço pessoas com relacionamentos estáveis, mas a lógica, se a gente fosse dizer de uma lógica geral, ela é diferente, né? Então, sim, pode criar essa ideia de que, peraí, que não dá certo aqui, eu busco outro. Até para muitas pessoas, a partir de um lugar de idealização, de que, peraí, que esse aqui não é perfeito, não, então deixa eu ir caçar um outro que seja. E o que eu acredito que existe, que eu vejo isso na clínica também, acho que não somente na clínica, mas quando em ambientes de trabalho, quando eu escuto pessoas me dizendo de suas relações, é uma dificuldade muito grande de gestão de conflito do casal, de diálogo, inclusive, né? A gente falou no primeiro bloco, então uma dificuldade de diálogo, uma dificuldade de expressar. E eu acho que uma dificuldade anterior, Henrique, que a maior parte das pessoas, a maior parte de nós, vou dizer assim, né? Porque a gente não está excluído, a gente não recebeu uma boa educação emocional para poder perceber isso que eu estou sentindo, para poder dar conta de aceitar, que foi o que a gente dizia, mas também para poder dar conta de expressar isso que eu estou sentindo, para poder dialogar. E para muitos casais é muito difícil, quando um está dizendo de si, é muito difícil do outro escutar também, né? Até porque isso às vezes está dizendo diretamente, né, das atitudes do outro. Então me parece que essa falta de uma educação emocional associada a uma dificuldade também de gestão dos conflitos do casal, porque não é só as minhas emoções misturadas com as suas e tudo junto aqui, como é que a gente lida com isso, né? Me parece que isso dificulta também esses vínculos mais duradouros. Agora, como que você percebe também a tecnologia, né? Porque antigamente nossos pais, nossos avós, né, e por aí vai a história da humanidade, se conheciam da maneira tradicional. Chega ali, paquera, né, tem aquele chaveco, enfim. Ou então acabava que as famílias, né, conheciam outras famílias e acabavam juntando os casais ali. E hoje quem faz isso é a tecnologia, através de aplicativos de relacionamento, através de redes sociais e por aí vai. Na sua opinião hoje, a tecnologia, ela tem mais contribuído ou atrapalhado as relações amorosas? Por que eu falo isso? Porque também a tecnologia, ela aumentou muito a possibilidade de traição, a possibilidade de eu, por exemplo, ter um leque enorme ali de opções, tipo, hoje eu tô com uma pessoa, mas tem gente dando em cima de mim que eu julgo que é melhor do que aquela pessoa que está comigo hoje. Então, como que você julga também a tecnologia em relação às relações amorosas? Tem mais contribuído ou atrapalhado? Eu não diria que a tecnologia é neutra, mas me parece que ela pode fazer as duas coisas, pelo menos o que eu percebo, né? A tecnologia pode aproximar, sim. Então, não sei, por exemplo, eu vi alguém em algum lugar e de repente eu consigo encontrar essa pessoa em alguma mídia social. Poxa, você deve ter visto agora recentemente, eu vi isso na internet mesmo, uma moça, né, que viu um outro rapaz na igreja e ela marcou ele, eu acho que no TikTok, e de repente ela conseguiu encontrar ele, os dois estão namorando. Não sei que tipo de vínculo isso vai dar. Foi a luta, né? Mas foi uma forma de encontrar essa pessoa, de se aproximar. De conectar, né? Exatamente, de conectar. Então eu acho que isso é muito positivo, né? Então eu posso me conectar a essa pessoa aqui de alguma outra forma. Existe um outro canal de conexão. Possível também? Possível também. Mas pode também afastar as pessoas? Tecnologia, sim, pode afastar as pessoas, né? Não sei, quando eu tô aqui, vamos pensar aqui num casal, né?
tem um casal ali, e aí eu tô aqui presente com essa outra pessoa, mas não presente, porque eu tô aqui o tempo inteiro que eu estou com você, eu estou aqui também no celular, então uma presença sem qualidade. Isso acontece? Acontece. Isso acontece também nas rodas de amigos, né? Você já deve ter vivenciado isso, sai com um grupo de amigos e de repente você está conversando com a pessoa está ali, tic-tic, ou você está num grupo de 5 e de repente 2 já estão com o celular. Então a gente acaba se viciando nesse espaço virtual e muitas pessoas não vão conseguir sustentar um relacionamento aqui, ó, tete a tete, né? Pessoa a pessoa. Então, eu não diria que a tecnologia é vilã, mas o uso que nós podemos fazer dela pode ser bom ou ruim. Ainda é subjetivo, né? Bom, e o nosso bloco de relacionamento amoroso está acabando, nosso programa tem que ser ágil hoje, porque é muito assunto para pouco tempo. Em relação, dicas rápidas, como melhorar então as relações amorosas em uma época de relacionamentos tão fluidos e tão frágeis? O que eu percebo, a primeira coisa que a gente precisa, né, para poder dar conta de uma relação saudável, é eu ter comigo uma relação saudável. Quando eu consigo estabelecer uma relação saudável comigo mesmo, eu consigo replicar isso para o mundo, para as outras pessoas. Então, o que eu vejo acontecer muito? E isso pode acontecer com a gente, não estamos imunes não. De pessoas que estão dentro de uma relação amorosa e que elas estão muitas vezes pedindo para o outro resolver coisas que são delas, sem perceber, né? Então, tem afetos ali envolvidos que são da própria pessoa, mas ela não está percebendo e ela está jogando lá no outro como se fosse do outro. Então, se eu não me conheço, se eu não habito essa casa interna aqui, se eu não me percebo, muito provavelmente eu vou projetar no outro coisas que são minhas e eu vou pedir que o outro resolva e o outro não vai dar conta de resolver. Então, essa é uma questão que para mim é só. Se eu fosse me perguntar assim, qual que é a base? O alicerce. Relacionamento comigo. Então, se eu vou dando conta de construir um bom relacionamento comigo, isso passa também por construir uma presença em mim que seja amigável, que seja gentil, porque eu atendo pessoas que têm um crítico interno muito forte e aí esse espaço aqui fica muito difícil de habitar. E o que acontece? Quando eu tenho essa voz crítica tão forte internamente, eu tendo a jogar isso para as minhas relações também. Então, eu tendo a ser muito crítica, eu tendo a ser muito exigente também. E o outro vai sofrer com algo que não está resolvido aqui, que é meu. Então, ok, eu vou lidando e conseguindo construir um relacionamento bom comigo, automaticamente eu já vou começando a me perceber melhor nessa relação. Eu vou conseguindo ter mais clareza dos meus afetos, inclusive para dar conta de comunicar eles. E aí, quando vem para o âmbito da relação do 2, eu acho que aqui vale também aquilo que a gente conversou lá no primeiro bloco. Então, a partir do momento que eu estou na relação, o diálogo é muito importante. Te falei, né? Eu não acredito em relações que vão se sustentar sem diálogo. Então, a gente estabelecer um diálogo que seja saudável, né? Onde a gente tem esse clima seguro aqui nessa nossa relação, em que eu posso falar de mim, que eu posso me expressar, em que eu posso inclusive reconhecer que eu errei. Isso é muito importante. Se a gente não tem uma relação onde seja possível que os protagonistas da relação podem reconhecer que, opa, peraí, que aqui eu vacilei mesmo, e que o outro pode inclusive acolher isso sem julgar ou sem devolver, sem apontar. Isso é muito importante, porque a partir do momento em que eu não posso reconhecer que eu errei, que senão você vai usar isso contra mim daqui a pouco, eu já não reconheço mais e aí a relação vai ficando insustentável. Uma outra questão que eu acho muito importante também é a gente poder trabalhar as tensões que nós estamos sentindo dentro dessa relação aqui. Então, tem algo aqui que está me incomodando, que não está bom para mim? Eu considero muito importante a gente poder dizer disso. Tem até uma tirinha da Mafalda, eu acho, onde ela pergunta assim, professora, para onde que vão os nossos silêncios quando nós deixamos de falar? Né? E isso, sem que a gente perceba, vai minando a relação aos poucos, né? Porque uma relação ela não acaba assim. Algumas sim, né? Tem algumas situações que acontecem e aí desestabilizam a relação que acontece de um momento, assim. Mas eu não acredito que seja só do momento. As relações, geralmente, elas vão se degradando aos poucos, quando a gente deixa de falar, deixa de dialogar, deixa de contar para o outro que tem algo aqui me incomodando, quando eu deixo de acolher o que está incomodando o outro. E aí parte muito de uma boa vontade, de que se eu escuto o outro, peraí, o que é que eu posso fazer com isso, ou o que nós podemos fazer com isso para poder melhorar a relação, porque a relação não está dado que vai dar certo.
isso demanda da gente uma construção, e construção demanda esforço. Então, eu preciso, para ter uma relação saudável, para ter uma relação duradoura, eu preciso estar aqui empenhada, construindo essa relação dia a dia, e nunca vai estar pronto, vai ser sempre uma construção em processo. Então, esse lugar para ser gostoso e saudável, a gente tem que se empenhar. Ok, Amanda, agora a gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar como melhorar as relações no nosso ambiente de trabalho. Até já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apramina Seurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apramina Seurb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 Aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. De volta com observações que hoje te ensina como melhorar as relações interpessoais. Depois de falar da família, de relacionamentos amorosos, agora a gente vai falar sobre relacionamento no ambiente de trabalho. Bom, Amanda, e por que eu separei o ambiente de trabalho para um dos blocos aqui do nosso programa? Porque a gente passa mais tempo no nosso ambiente de trabalho do que propriamente em casa. Claro, se você não estiver fazendo home office, né, que na pandemia ficou tão famoso. Mas assim, todo mundo praticamente já voltou presencial. Então a gente convive mais com nossos colegas de trabalho, com os nossos diretores, com os nossos subordinados, mas também com os nossos superiores, e naquele momento ali pode haver muito ruído, pode haver questões também de relacionamentos frágeis, ou seja, eu tomo uma antipatia de você por uma atitude que você fez e a empresa não tem aquela filosofia de trabalhar aquilo ali e ter um diálogo aberto com todo mundo. Então, nesse caso, como que você percebe também essas relações frustrantes e relações complicadas dentro do ambiente de trabalho? Como psicólogo organizacional, eu vejo que é que nem pipoca estourando na panela. Sempre tem um conflito que estoura dentro de organização.
E eu acredito, Henrique, que quando a gente tem... Isso não depende só das relações, tá? Quando a gente fala de trabalho, né, de organizações, não depende só de eu e você querer ter um relacionamento saudável, ter um ambiente saudável, às vezes depende de estruturas organizacionais, que é algo um pouco mais abrangente, né? Depende, às vezes, dos valores que essa organização tem ou que os próprios donos ou sócios têm e querem instituir. Mas se existe ali um espaço de cuidado com essas relações que é fomentado, eu acredito que sim, podem ter conflitos que podem ser gerenciados de forma positiva. E eu vivencio isso. Hoje eu estou dentro de uma empresa que tem um modelo de gestão um pouco diferente, e esse modelo de gestão, ele visa também o cuidado com as relações. A gente tem um momento, um espaço que chama Momento Cuidar. Então, a gente tem espaços de reunião que a gente vai tratar de problemas organizacionais e a gente tem esse Momento Cuidar, que é onde a gente vai cuidar das relações, é pessoa a pessoa. Aqui não entra os nossos papéis, nossas funções, entra aqui eu e você e onde eu me senti ferido, onde eu senti que essa relação rompeu. E a gente vivenciou agora, bem recentemente, um conflito muito grande entre duas pessoas e que ia encerrar de uma forma muito ruim, com uma pessoa saindo da empresa com muita raiva de outra e assim, de uma forma muito que feria muito a ambas. E aí a pessoa veio conversar comigo, me pedindo ajuda, porque como é que ela ia fazer, me contou o caso que tinha acontecido, né? E aí o que a gente tem dentro, e isso não é somente dentro das empresas, mas também das nossas relações, inclusive das nossas relações com colegas de trabalho, com liderança, com a organização, e que às vezes gera muitos conflitos, e que foi o caso desse, que são as nossas expectativas implícitas e falhas de comunicação, que para mim são dois grandes problemas das organizações. Então, esses dois tinham conversado para poder resolver um problema, uma parte entendeu algo, outra parte entendeu outro algo da mesma conversa, né? E aí, ok, saiu uma parte pensando A, saiu outra parte pensando B, e isso gerou um conflito enorme, porque aí foi cada um agir a partir do que tinha entendido da situação. Então, as duas partes aceitaram vivenciar essa experiência de, peraí, que a nossa relação rompeu, isso vai gerar um caos organizacional, vai gerar um caos aqui também interno para nós pessoas. Então foram conversar, e o que eu acho muito importante quando a gente está aberto a essa possibilidade, a experimentar isso nas organizações, que é, peraí, que agora nós vamos conversar a partir de um lugar de empatia, onde cada um pôde expor como que vivenciou aquela situação, como que foi a partir do meu ponto de vista essa situação, e aí o outro pôde falar também, e aí tem uma dupla dinâmica que é, peraí, eu escuto como foi o seu ponto de vista, eu me esforço para entender o seu ponto de vista, não para reagir a ele, mas para entender, e depois eu posso te contar também o meu ponto de vista. Você pode também entender esse lugar, e aí nós vamos falar o que foi uma necessidade minha que não foi satisfeita nessa situação que aconteceu e que gerou esse conflito para mim, que gerou esse conflito para você, e aí a gente pode, inclusive, esse momento encerra com ali as partes em conflito fazendo pedidos que possam aprimorar essa relação e cuidar daquilo que ficou ferido, né? Então é uma experiência muito bonita de ver duas pessoas dentro de um ambiente de trabalho, numa situação muitas vezes caótica de conflito, cuidando de si e do outro e desse espaço relacional. Precisa separar realmente, né? Claro que a gente entende aquela frase assim, os seus problemas é da porta para fora, só que do coração para dentro é difícil, né? Então as pessoas precisam entender isso, que por mais que eu esteja ferido com aquela pessoa, por mais que eu esteja de alguma forma incomodado, isso dentro da organização não pode existir, porque a organização precisa seguir o seu ritmo, né? Então claro que essas questões as pessoas têm que tratar consigo mesmo, mas sobretudo acolher, né? Acolher é a palavra-chave, gente. Acolher os seus conflitos, as suas situações e parar e sentar e conversar, né? Porque a gente vê tanta gente pedindo conta, pedindo demissão de uma empresa, de um trabalho que ama, porque não consegue lidar com o outro. E isso é o fim da picada, né? E sabe uma coisa que eu percebo muito, Henrique, aquilo que você dizia, né, sobre a relação de casal, eu percebo dentro das organizações, inclusive, uma indisponibilidade muito grande de consertar relações. Então, peraí, que você me ofendeu, você me magoou, você não existe mais para mim, eu não quero conversar, já ouvi isso muitas vezes, né? Não quero em momentos que eu abordava as pessoas perguntando se elas queriam participar desse momento para poder olhar para esse conflito, cuidar disso, não quero, essa pessoa nem quero conversar com ela. Então, essa indisponibilidade muitas vezes
própria, pessoal, de eu não quero restaurar essa relação para mim, e aí eu não quero restaurar nenhuma relação, e isso tem sido muito comum também. Isso acaba inviabilizando que a gente conserte isso e às vezes inclusive que a gente se fortaleça, porque um conflito bem trabalhado, ele fortalece o nosso vínculo e a nossa relação. Ok, Amanda, agora a gente vai para o nosso último intervalo e eu convido você para continuar aí no nosso programa, porque no próximo bloco a gente vai falar sobre como melhorar as relações conosco mesmo. É isso aí, às vezes é tão difícil a gente lidar com a gente próprio. No próximo bloco a gente vai debater com isso e ver quais são as melhores maneiras da gente melhorar a situação com a gente mesmo. Até já. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Ceorb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Ceorb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre como você pode melhorar as relações interpessoais. E esse último bloco eu separei para a gente entender e saber, conhecer mais sobre como a gente pode melhorar a nossa relação conosco mesmo. Às vezes é tão difícil a gente lidar com as nossas próprias emoções, com a gente, com as situações que às vezes a gente se coloca, que aí essa parte do programa é muito importante, porque através da nossa interpretação, da nossa vivência conosco mesmo, a gente consegue
aí lidar com todo o resto. Bom, Amanda, e é justamente isso, né? Muitas vezes desses conflitos que a gente veio falando aqui no bloco 1, no bloco 2, no bloco 3, que foi sobre família, relacionamento amoroso e trabalhista, muitas das vezes eu falo mais de mim dentro de um conflito do que propriamente do que o outro fez comigo, né? A maneira como eu reajo mostra muito mais quem sou eu do que quem é o outro. E muitas das vezes as pessoas não conseguem olhar para si, né? Não conseguem olhar no espelho e ver, eu errei, eu acertei, eu perdoei, eu me acolhi, e às vezes acaba gerando aquele conflito todo, sempre olhando para o outro e não para si, né? Apesar de a gente ter deixado esse tema para o último bloco, eu considero que ele é o mais importante, o alicerce da casa inteira quando a gente pensa em relação. Se a gente pensasse na metáfora de uma casa, ele é o alicerce, né? Então, assim, é o que eu disse em algum desses blocos que a gente conversou aqui para trás. Se eu consigo estabelecer um relacionamento saudável comigo, eu consigo estabelecer um relacionamento mais saudável com o mundo, né? Então, e é interessante, o que eu percebo na clínica, Henrique? À medida que a pessoa vai conseguindo se relacionar, se é que eu posso dizer essa palavra, eu vou dizer partes, mas é uma palavra perigosa, porque eu não estou dizendo de fragmentação, não. Mas a partir do momento que a pessoa consegue se relacionar com esses diferentes aspectos, acho que essa palavra é melhor, com esses diferentes aspectos dos afetos, dos sentimentos, dessa experiência interna dela, melhor ela vai conseguindo se relacionar com o outro também. O que eu percebo? Quando os meus clientes eles vão conseguindo desenvolver empatia consigo mesmos e com as diferentes partes de si, porque às vezes a gente tá assim, né? A gente percebe, peraí, que tem algo aqui que quer e tem algo aqui que tá me puxando para trás que não quer. Essas duas partes, vamos dizer, esses dois aspectos da minha experiência, eles têm informações diferentes e ao mesmo tempo complementares dessa minha experiência, do meu processo de vida, né? Então, ambas precisam ser escutadas, porque ambas estão me contando alguma coisa. E daí, quando a gente fala em autossabotagem, nós estamos dizendo disso, eu escuto só uma parte, outra eu não escuto. Se eu não escuto, tudo aquilo que fica sem ser visto e olhado dentro de mim me influencia de uma forma que eu não consigo perceber ou ter consciência, né? Então, eu percebo que à medida que as pessoas vão dando conta de escutarem a si mesmas, a esses diferentes aspectos das experiências dela, vão conseguindo aceitar, porque, por exemplo, eu já tive clientes que falavam assim, não, mas não pode ser isso e aquilo, é isso ou aquilo. Não, então peraí, se eu quero ir, logo eu não quero ficar. E não é assim, muitas vezes não é assim, né? Às vezes tem algo em mim que quer ir, tem algo em mim que quer ficar. Então, quando as pessoas vão conseguindo escutar todo esse processo de forma mais ampla, vão conseguindo acolher esses diferentes aspectos dentro de si, vão conseguindo criar uma empatia de que peraí, deixa eu escutar, deixa eu entender cada um, vão criando uma permissão de, peraí, deixa eu deixar isso aqui existir em mim, para eu poder ir percebendo tudo isso, elas vão melhorando seus relacionamentos com as outras pessoas também. Por quê? Quando eu dou conta de me escutar e escutar as diferentes partes de mim, eu também vou aprendendo a escutar o outro, a escutar as diferentes partes do outro também, a escutar opinião diferente da minha. Quando eu vou aprendendo a me acolher, automaticamente eu vou aprendendo a acolher melhor o outro também. Quando eu paro de me julgar, automaticamente eu vou parando de julgar as pessoas. Se eu vou desenvolvendo empatia, eu também vou conseguindo transpor isso para minhas relações. Agora, Amanda, o nosso tempo está chegando ao fim. Quais as dicas, então, para melhorar a relação comigo mesmo, com o próximo, aquele que vive na minha casa, aquele que vive no meu trabalho, aquele com quem eu me relaciono amorosamente? Enfim, quais são as principais dicas aí, bem rapidinho, para o nosso público poder se preparar? Talvez a gente pudesse dizer de muitas coisas. Eu vou pegar aqui então um cerne do que eu tenho percebido na clínica, que são ferramentas que os meus clientes vão dando conta de usar e melhorar, né? Uma coisa que muitas vezes e muitas pessoas não se atentam e que eu considero primordial respira. Né? Respira e traga atenção para o seu corpo. O que a gente entende? Que toda a nossa intelectualidade, a nossa racionalidade, ela capta uma quantidade de informações, mas o nosso corpo capta muito mais informação que não é processada racionalmente, mas a gente diz que é processada de forma pré-verbal, né? Através das sensações, dos sentimentos, das emoções, muitas vezes através das imagens mentais que a gente vai criando. Então, se eu pudesse dar uma dica para as pessoas, para poder ser um passo inicial, para poder melhorar essa relação comigo,
traga sua atenção para o seu corpo, respira, para um momento, seja, né, no dia a dia, às vezes no fluxo da vida, para um momento e às vezes ao invés de mexer no celular, só para, respira e traz a atenção para o seu corpo, perceba o seu corpo, né? O nosso corpo tem uma frase muito bonita e eu não lembro de qual autora que ela diz assim: o corpo fala conosco a todo momento. Quando a gente não escuta, ele grita, né? Então, quando você me conta aí de situações extremas, é um grito, né, do corpo ou disso que está abafado. Mas o nosso corpo está nos dando informações de como é que eu estou processando a vida a todo momento. Sabe aquela sensação de, peraí que tem um negócio aqui apertando aqui no meu diafragma e eu não sei o que é, mas sempre quando eu vou nesse lugar algo aperta. Ou eu saí de uma conversa com você e de repente eu senti que a minha respiração ficou um pouco mais travada. Tudo isso são informações. Então, traz a sua atenção para o seu corpo e vai se percebendo e fazendo companhia para isso que você está sentindo, que é o primeiro passo para a gente poder dar conta de dar um significado para isso. Muitas vezes eu vejo os meus clientes percorrendo o caminho contrário, que é brigar por um porquê, por que eu sou assim? Às vezes, né, a gente já chega assim na terapia, por que eu sou assim? Eu quero saber. E nem sempre eles têm essa resposta vindo por essa via. Mas quando eu paro, respiro, me percebo o que está aqui no meu corpo de informação e eu dou conta de desenvolver um relacionamento com isso, ou seja, trazer a minha atenção para isso, esse é o primeiro passo para eu poder dar conta, muitas vezes, de compreender o que está acontecendo e às vezes tem situações em nós que elas não precisam nem ser compreendidas, elas só precisam de presença para poder conseguir se transformar em outra coisa ou de a gente ter um pouco mais de tranquilidade ou lidar com a vida de uma forma um pouco melhor. Ok, Amanda, nosso tempo está acabando. Quais são as suas considerações finais ao nosso público? Acho que antes de tudo eu gostaria de convidar, quis fazer desse espaço um momento de reflexão e eu acho muito importante a gente conversar sobre relações, refletir sobre relações, né? Não só no espaço da terapia a gente cresce, mas também quando eu ouço, seja uma palestra, um podcast sobre algum tema que me provoca, ou leio um livro, ou reflito sobre algo e acho que eu queria deixar esse momento como uma reflexão e ao mesmo tempo como um convite, né? De que as pessoas possam olhar para si e perceber como é que está a qualidade dessa relação que eu vou tecendo comigo mesmo, né? Como é que está a qualidade dessa relação que eu estou tecendo com o outro. E quem sabe não fica aí esse papo como um convite para que essa pessoa possa encontrar uma forma de cuidado para tudo isso, né? Todos esses movimentos internos. Tá aí aquela pessoa que quiser saber mais informações ou até mesmo quiser saber mais de você, né, como profissional e tal, como que ela pode fazer? Quem tiver interesse, né, quiser conhecer um pouco melhor sobre esse trabalho, né, que eu desenvolvo da pessoa, principalmente de autocontato a partir do corpo, a partir desse contato que eu vou sentindo, né, no meu corpo para poder entender um pouco melhor das minhas experiências, pode fazer contato pelo telefone, né? Embora eu esteja hoje atendendo em BH, eu atendo também online. Então, o código é 37 mesmo, 98842-4501, se tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar mesmo de repente um insight, ou nossa, como que foi esse momento para mim, ou pensei sobre isso, ou penso diferente, vai ser um prazer receber. Ok, Amanda, obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Obrigada, Henrique, foi ótimo esse nosso papo. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 99993-3060. Já você que está aí com seu YouTube aberto, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Bom, e você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!